Nós estamos encerrando esse mês. Sabe o que é interessante? É porque não tem como você falar sobre fé se você não falar sobre postura. Não tem como você falar sobre fé se você não falar em dedicação, sacrifício, esforço. São coisas que não conseguem caminhar separados. A fé sempre caminha junto com o esforço, com o sacrifício. A fé ela sempre caminha com dedicação. A fé ela sempre caminha com força. A fé ela sempre está atrelada a um desses requisitos, porque não tem como você ter fé e você ficar em um local de inércia. Não tem como você ter fé, dizer que tem fé e você ficar de braços cruzados, como dizia um poeta da música brasileira, né? Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quem tem fé, diga comigo assim: quem tem fé, se move. Diga assim: e se move, para algo palpável. Amém? Então hoje, como nós estamos na última semana do mês de janeiro, o qual nós declaramos que é o mês da fé, onde nós estamos tendo motivos para avançar. E diga-se de passagem, tá? Às vezes a gente acha que tem motivos para avançar e quando tudo está escorrendo bem. Deixa eu te falar. Um dos motivos que faz você se mover em fé é quando você vê as coisas contrárias àquilo que você declarou. Eu vou dizer de novo. Um dos motivos que te faz se mover em fé é quando você vê as coisas acontecendo de forma ao contrário daquilo que você declarou. Jesus falou assim, ó: Pai, se possível, afasta, retira de mim este cálice. Aí ele diz assim: contudo, que seja feita a tua vontade. Nesse momento, Jesus, o homem, ele estava dizendo assim: o negócio é pesado, é algo que eu, humanamente falando, eu não consigo suportar. Mas se você tem algo grande para me entregar, para que eu venha receber, eu estou aqui. Se eu fosse contextualizar a fala de Jesus, uma das formas de contextualizar é essa. Então, se você está passando nesses últimos dias por lutas, do qual você está vendo, nossa, aquilo que eu declarei está querendo acontecer o contrário, sabe o que é isso? Diga assim: tudo isso, vamos lá, tudo isso é para não somente testar a minha fé, mas também me habilitar como um filho de Deus que caminha por fé. Amém? Por que eu coloquei o título da fé à celebração? Porque o mês de fevereiro vai ser o mês onde nós vamos celebrar. Amém. Celebrar o quê? Conquistas? No mês de janeiro você não declarou, você não se posicionou em fé? Amém. Sim ou não? Sim. Então, se você se posicionou em fé, obviamente você vai para algo, para um lugar de celebração. Diga assim: porque se eu declarei, vamos lá, se eu declarei, certamente o Senhor me levará ao local de celebração. Amém? Então fique atento, porque nós vamos falar é exatamente isso. Da fé à celebração, só vence quem decide lutar. Não tem como você vencer se você não lutar. Eu desconheço pessoas que vencem. Quando eu digo vencer, tem o prazer do sabor da vitória. Eu não sei se tirando o pastor James, eu não sei se outros aqui tiveram uma vida assim no meio esportivo. Eu falo isso porque eu jogava voleibol. E se existe algo que era fantástico, é quando você chegava numa final de uma competição e você ganhava, e você subia no pódio, aí você baixava a cabeça para receber uma medalha, depois você pegava o troféu e erguia, né? E às vezes depois tinha premiação em dinheiro. Isso faz uma sensação que é indescritível. E se eu falar para você que quando nós conseguimos vencer, ter vitórias em Deus, porque nós nos posturamos em fé, é uma sensação muito melhor, muito maior do que essa.
Eu não sei quantos tiveram experiência semelhante a essa. Pois bem, o Senhor no mês de fevereiro quer te levar para um local de celebração. Amém? Amém? Dando continuidade, não tem como falar sobre celebração, está aí no próximo slide. Eu coloquei aí duas referências bíblicas. E a primeira é a frase de efeito. Eu queria que você, no 3, você declarasse com toda a convicção que você tem. Essa frase está toda em letras maiúsculas. Tá bom? Vamos nós? 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. E sabe o que é interessante? É porque o segundo versículo tem tudo a ver com a palavra de oferta. Os que semeiam com lágrimas, com alegria, com alegria. Vamos lá, libera o sorriso, com alegria. Colherão. Só que o que antecede ou com alegria colherão é os que semeiam com. Você entende isso? Não tem como você chegar a um local de um êxtase em alegria se antes você não tiver um derramar de lágrimas. Pastor, está sendo um pouco cruel nisso. Não, é a palavra. A palavra me responde a isso. Então, se eu estou passando por alguma luta, alguma peleja, não se preocupe, você está indo para um lugar de celebração. Amém. E para ir para um lugar de celebração, nós precisamos entender algo, tá? Eu quero trazer um exemplo histórico. Hoje nós estamos tendo um acontecimento que começou de uma forma simples e atingiu uma envergadura nacional, que é um movimento aí do deputado Nicolas Ferreira. E quando eu estava olhando a postura desse homem, eu me lembrei de dois personagens históricos que mexeu comigo. O primeiro é Mahatma Gandhi, o qual ele fez um percurso de mais de 40 quilômetros, porque na época a Índia estava sendo proibida algumas coisas, então eles não tinham nem condição de consumir sal, que era proibido consumir o sal. Então eles teve que fazer uma caminhada de 40 quilômetros para chegar no mar e pegar o sal. E por conta disso esse homem sofreu. Um outro personagem é o nosso querido saudoso reverendo Martin Luther King. Em uma determinada de alguns feitos que ele fez, existe um que tem por nome Domingo Sangrento, onde ele estava em uma empreitada de querer estabelecer a condição de liberdade de voto. Então, em uma caminhada também ele sofreu agressões da parte da polícia, né? Dos órgãos de proteção. E eu pensando nisso, todos esses dois homens fizeram um ato, fizeram um sacrifício em detrimento de algo que fosse interessante para a sua nação. E quando eu li, eu comecei a meditar, quando disse assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu li que os que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo ceifarão, eu comecei a meditar na história de homens que decidiram se mover, mesmo que custou a eles, ou custe a eles um sacrifício, eles decidiram se mover por fé. E sabe o que é interessante? É que só vence, não sei se está no próximo slide, coloca no próximo slide aí, para você entender essas frases que eu coloquei para vocês. Só vence quem decide lutar. Querido, você não vai vencer se você não lutar. Eu vou dizer não, você não vai vencer se você não decidir lutar. Amém. Toda luta, ela exige um sacrifício. Toda vitória, ela termina em celebração. Por mais que você esteja esgualepado, esteja a capa da gaita, mas quando você ganha, você tira a força do sei de onde. Quantas vezes você passou por uma situação delicada e você achava que tudo ia dar para trás? Aí quando menos espera, você está
no fundo do poço, você está sem força alguma. Aí vem aquela condição e muda tudo, e uma vitória estabelecida, um milagre acontece na sua vida, uma transformação da parte de Deus, um favor do alto. O Senhor usa algo, faz mover os céus, e de repente você recebe algo. Você começa a respirar de outra forma. Você começa a sentir, uau! Você tira um peso de cima de você. O peso, diga comigo, eu tiro no momento da vitória, o peso da responsabilidade de batalhar. Entenda algo. Não existe você me dizer que tem fé se você não passa por lutas. Não existe a pessoa que diz: eu sou um homem, uma mulher, uma pessoa de fé, e não passa por batalhas. A fé é sobrenatural, a fé que vem do alto, até a fé natural. Para você estabelecer um nível de fé na sua vida, você se faz necessário romper. E esse romper significa batalhas. Que está no próximo slide que eu coloquei. A fé verdadeira, querido, a verdadeira fé, ela não é passiva, ela é ativa. É uma fé que nos levanta, é uma fé que nos impulsiona, é uma fé que nos leva a algo, é uma fé que nos leva a cumprir um propósito, é uma fé que nos dá a condição de olhar e nos ver como vitoriosos. Ei, fevereiro tem algo para você, tem um local chamado celebração, mas você, para celebrar, você precisa se erguer, se levantar e ir para esse lugar. Amém. Porque se você não for, você vai perder uma grande oportunidade. No próximo slide, eu coloquei bem grande assim, ó, fé de... Você sai daí, eu quero que você declare comigo esse texto que está aí. Tem um ponto de exclamação. Bem no número 3, eu quero que você, com toda a força, você libere isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Fé é decisão. Diga de novo. Fé é decisão. Amém. Você só vence se você decidir lutar. Amém. Deixa eu te falar algo. Quando nós decidimos lutar, porque nós estamos nos movendo em uma fé sobrenatural, uma fé que vem do alto, atrai o Senhor. Atrai, eu vou dizer de novo, atrai o Senhor. E quando nós conseguimos atrair o Senhor, sabe o que acontece? Diga-se comigo, Ele luta as minhas batalhas. As minhas batalhas. Amém. Então o que nós estamos fazendo nesse tempo, queridos, é exercendo a nossa fé. Porque fé, ela não é um sentimento. Fé não, entenda, a fé não é um sentimento, a fé é um posicionamento. É uma postura que nós temos que ter. Ei, todos os dias você precisa se mover em fé. Amém. A postura que você tomou ontem é o resultado que você está tendo hoje. Você sabia disso? Para que você tenha um resultado saudável amanhã, você precisa se posturar em fé hoje. Ao levantar, o que você está declarando para o mundo? Ao levantar, você está declarando o que para a sua vida? Ao levantar, você está declarando o que para a sua casa? Ao levantar, você está declarando o que para o seu trabalho, o seu negócio, a atividade em qual você está envolvido? O que você está declarando nesses dias? Somos filhos da fé. Diga assim: eu sou filho da fé. Se eu sou filho da fé, devo me alimentar na fé da fé. Não tem como você se alimentar na fé da fé. Você precisa, se você está na fé, você tem que se alimentar da fé. Não existe outro caminho, não existe outro meio. A nossa principal substância desses dias é algo chamado fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 1, no capítulo 11 de Hebreus, a gente tem lido muito nesse mês de fevereiro aqui. E sabe o que é interessante?
É porque quando nós entendemos que a fé, ela não é um sentimento, ela é um posicionamento, a fé, ela passa a ser uma expressão, uma decisão espiritual que nós tomamos. Eu não sei o que você está pretendendo ainda conquistar, ou não sei se ainda não conquistou, recebeu algo, o qual você declarou no início do mês. Mas eu preciso te falar algo. O teu posicionamento espiritual vai revelar aquilo que Deus tem para liberar para você. Eu vi algo muito poderoso hoje. Eu vi um cara falando que ele tinha sido convidado para ministrar em uma igreja nos Estados Unidos. E lá tem uma loja chamada Mark Family, um nomezinho assim. Não sei o que é Family. E ele fala que tudo que tem nessa loja custa $1. Imaginou? E a loja tem tudo, do bom e do melhor. Então ele chegou nessa loja e começou a comprar um monte de coisa para levar. Ele disse que tinha ido ele e a esposa dele tinham ido com 12 malas dos Estados Unidos, voltaram com 7 malas, de tanta coisa que eles compraram. Porque imagine só, é como se você tivesse, vou fazer um comparativo que, entenda, é como se você chegasse numa loja aqui, chegasse no outlet daquele lá em Novo Hamburgo, e dentro do outlet você olhasse tudo que tivesse no outlet era R$1. Qualquer peça que você fosse comprar. Quando eu falo isso, o tal das mulheres chega por isso. Você imaginou? Então, se você com 100 pila podia comprar no mínimo 100 objetos, era algo uau, né? Então ele disse que falando isso aí, e ele começou a comprar algumas coisas, ele viu como é que a gente chama aquilo? Sei lá, no Ceará a gente chama pinico. Um assento. Um assento para criança, um assento para bebê, da patrulha canina. E ele disse que se empolgou, disse, cara, eu tenho que levar para o meu filho, e ele virou, mexeu, ajustou as malas, organizou e colocou o assento. E trouxe para o Brasil, porque até então no Brasil não tinha. E ele falou que quando ele chegou, que ele entregou para o filho aquele assento, o filho disse, uau! Meu pai lembrou de mim e me deu isso. O que eu estou querendo te falar? Os verdadeiros filhos, quando se movem por fé, o pai vai fazer alguma coisa para trazer algo sobrenatural para te entregar. Amém. Amém. Glória a Deus. O problema é porque nós queremos olhar somente daquilo que nós necessitamos. Ei, o pai libera para você algo muito maior do que aquilo que você necessita. Esse é o tempo de nós celebrarmos, sabe por quê? Porque certamente Ele vai nos entregar algo muito maior e melhor daquilo que nós desejamos receber. Amém. Amém na celebração. Vocês vão me ver um pouco mais louco agora em fevereiro, tá certo? Aleluia. Aleluia. Vocês vão me ver um pouco mais louco, porque eu vou correr aqui dentro. Cansei de ficar paradinho ali. O Senhor me disse, chegou, deu. Levanta a bandeira, chama os cavalos, organiza a cela. Como é que chama aqui? Quando prepara o cavalo? Encilha, né? Encilha? Encilha o cavalo. Porque chegou o tempo. Diga assim comigo, chegou o tempo. Chegou o tempo. De celebrações. Celebrações. Como é que se celebra? Só celebra aqueles que chegam na frente. Chegou o tempo de começar a chegar na frente, querido. Chegou no tempo de você. Ei, mas é porque as previsões, eu lá quero saber de previsões, eu posso até acompanhá-las, mas elas não vão me acompanhar. Aleluia. Aqueles que se movem por fé, eles estão à frente, olham para as consequências que estão acontecendo, vão lá, olham. A verdade de vocês é essa? Não, a minha verdade é essa. A nossa verdade não pode ser uma verdade terrena, a nossa verdade tem que ser uma verdade celestial. A nossa fé não pode ser uma fé passiva, tem que ser uma fé ativa. Não pode ser somente um mero sentimento, tem que ser, sabe, não somente um discurso, tem que ser uma decisão espiritual. Eu estou te convidando nesses dias para termos decisões espirituais, para avançarmos em Deus e sermos conquistadores em 2026. Aleluia. A fé verdadeira, querido, vai exigir um posicionamento. Não tem como você se posicionar. E aqui no próximo slide eu quero trazer exemplos de homens, de pessoas de fé,
Eu trouxe 3 personagens para você olhar. E talvez esses personagens sejam muito conhecidos. Eu acredito que todos aqui conhecem. Todos conhecem Noé, conhecem Abraão, conhecem Moisés. Agora eu quero que você perceba a postura desses homens. Eu quero ler com você. Não trouxe minha Bíblia aqui, mas eu vou abrir a outra Bíblia aqui, que eu não coloquei no slide. Mas eu preciso ler com você o que está escrito. Ah, Jeová, como eu estou feliz nesse dia, Senhor, porque você está me enchendo de fé. Olha aqui, eu tive umas batalhas muito loucas de ontem para hoje. O bicho velho tentou me afrontar e eu dei uma rasteira dele de novo. 11:7. Hebreus 11:7 fala assim. Se você tem Bíblia, me acompanhe, porque não tem no slide. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, sua família, pela qual ordenou o mundo, ou condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha a postura desse homem. E aqui fica claro, eu até falei sobre isso semana passada, a fé para salvar uma casa, salvar uma família. E eu falei de Raabe. Mas aqui esse personagem, esse homem, ele falou, ele foi, diga assim comigo, é um tempo. Eu preciso que você comece a declarar, porque isso é didático, de uma forma espiritual para a sua vida. Quanto mais você declara, mais você se posiciona, mais você avança e mais você conquista. Amém. Diga assim, ó, é um tempo de receber instruções divinas da parte do Senhor. Diga assim, dos acontecimentos que estão por vir. Você entende quando eu falei que aqueles que caminham por fé estão passos à frente? Noé, por ter decidido obedecer, por ter recebido instruções, ele salvou a família dele. Amém. E sabe o que é interessante? Ele não somente salvou a família, ele condenou uma geração. Isso é muito sério. A postura de um homem, de uma mulher de Deus, quando ele decide, ele é capaz de condenar uma sociedade. Chegou o tempo de você ser um parâmetro de justiça de Deus, não para condenar, mas para salvar o mundo. Amém? Amém. A grande questão é, estamos dispostos a isso? Queremos vencer? Queremos conquistar? Isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque quando a gente decide tomar a postura devida, nós começamos a... Isso é muito louco que eu vou falar. Nós começamos a mergulhar em um novo nível, começamos a ascender em uma nova atmosfera. Isso é muito louco. E quando eu começo a falar de Abraão, que foi um cara, um homem que saiu, um homem que tinha condições financeiras, ele saiu da sua terra para ir para um lugar que ele não sabia onde que era. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E quando a gente lê o versículo 8 do livro do capítulo 11 de Hebreus, fala algo muito interessante. Diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aí diz assim, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Aqui eu dou uma parada. Quantos aqui acreditam que o Senhor tem herança para você? Amém? Amém? Quantos? Eu quero que você fique com a mão de pé, levantar de pé, sua mão erguida. Você acredita que o Senhor tem herança para você? Amém. Obedeça a Ele. Quando diz assim, obedeceu a fim de ir para um lugar que não devia receber por herança, e partiu
sem saber aonde ia, pela fé, no versículo 9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ele, aí ele diz assim no versículo 10, porque guardava a cidade, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Viver por fé é somente para aqueles que decidem vencer. Amém. Noé decidiu, Abraão decidiu, Moisés também decidiu. Ele abriu mão do conforto que ele tinha no palácio. Passou 40 anos para Deus começar a falar com ele. Se começarmos a ler no capítulo, do versículo 24 e até o 26 do livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ouvir. Mas nós precisamos entender que eu quero que você declare comigo. Hoje está muito instrutivo, eu quero te chamar para você declarar, que está no próximo slide. Entenda. Diga comigo, quem não decide lutar, Quem não decide lutar, já decidiu perder. já decidiu perder. O que você decidiu? O que você tem decidido nesses dias? Você está decidido lutar? Ou você está decidido entregar os pontos, jogar a toalha? Como se dizem. Em uma luta, em um ringue, principalmente no meio dos pugilistas, do boxe, quando os competidores eles estão em extrema troca de golpes, e um deles começa a apanhar e não tem como mais se defender, o seu treinador, a equipe que está acompanhando ele, ao ver a situação dele, vai e joga a toalha. Quando joga a toalha, o árbitro, o juiz ali da competição, ele intervém naquela luta, dando vitória para aquele que estava, obviamente, tendo ênfase. Muitas vezes na vida nós queremos ter essa postura de querer jogar a toalha. Só que o Senhor diz assim: ei, quem mandou você jogar a toalha? Se você está sendo chamada para caminhar por fé. Porque aqueles que caminham por fé, eles não olham com uma vista terrena, uma vista humana. Eles olham com os olhos e dizem assim: a visão dos que caminham por fé é enxergar de acordo com a ótica de Deus. O que Deus tem te mostrado nessa temporada? Eu não sei. Diga assim comigo: eu não sei. Vamos lá, eu não sei. É do diabo. Quando nós nos movemos por fé, nós obedecemos, nós tomamos a postura, nós caminhamos, nós vamos, alcançamos, não somente para nós, mas para uma descendência também. No próximo slide eu vou estar falando sobre algo que toda luta envolve sacrifício. Menino, eu estou passando um perrengue. Esses dias, eu achando que eu tinha perdido peso, eu fui me pesar, tinha quase 2 quilos ganhos. Eu quero saber o que eu tenho feito, gente. Não estou me alimentando direito, não, né? Estou me restringindo com algumas alimentações. Estou procurando fazer uma atividade física. E quando eu subo na balança, aquela balança só pode estar com um capeta dentro dela, né? Eu olho com. E rapaz, aí eu fui conversei com alguns amigos meus. Cara, tem calma. Isso é a troca de massa. Eu disse: troca de massa eu ganho. Mas eu decidi algo. Eu vou continuar. Sabe por quê? Diga assim, ó: continuar caminhando em fé. É algo que me beneficia. Quando você caminha por fé, querido, é algo que vai te beneficiar. Por mais que você requer sacrifícios. Você acha que para Noé foi fácil? Viver de um tempo onde ninguém sabia o que era chuva, nunca havia chovido na terra, onde a iniquidade havia se multiplicado de uma forma estarrecedora.
que Deus falava assim com poucos. Aí a palavra diz assim, ó, e o Senhor achou graça aos olhos. Noé foi achado graça, o Senhor agradou os olhos deles por Noé. Noé, tu vai fazer uma arca, porque eu vou mandar água, vou mandar um dilúvio. Eu acho que foi a primeira vez que Noé ouviu essa palavra dilúvio, porque até então não tinha nem chuva. O cara foi lá e obedeceu. Abraão, sai da tua terra aí, da tua parentela, tu está numa zona de conforto, tu está em Ur dos Caldeus, teu pai tem uma situação financeira boa, mas eu tenho algo melhor para ti, Abraão. Eu preciso que você saia, porque eu tenho algo muito maior. Eu quero te fazer um pai de multidões. Eu vou. Moisés, sai desse teu conforto aí, eu quero te fazer um legislador do meu povo. Você acha que é fácil? Eu imagino que teve momentos em que esses homens tentaram desistir. Ei, se você tem pensado em desistir de alguma coisa da sua vida, deixa eu te falar algo. É normal. É normal. Todo mundo às vezes tem vontade de desistir, mas os que caminham em fé podem até sentir vontade, mas não desistem. Não desistem. Mas para isso a gente precisa entender algo. E quando se fala no célebre Romanos 12:1, quando fala em transformar, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, a gente acha que é só para orar, que é só para ter aquele tempo de jejuar. Quando Paulo fala sobre ter o seu corpo como sacrifício vivo, é você estar disponível a lutar diante de um sistema tão corrupto como nós vivemos hoje. Um sistema onde espírito de Jezabel, espírito de Mamon, espírito de Pitom, entre tantos principados. Esses nomes que eu dei aqui são principados, não são espíritos, são principados. E são principados que eles têm uma envergadura mundial, global. Você acha que esses dias a opressão que tem se sentido, você acha que é por qualquer coisa? Não, é porque nós estamos em um tempo de lutas, de batalhas. E Paulo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós preparamos, nós vamos entender algo, sabe o quê? Que sacrifício, querido, não é castigo. Sacrifício, diga comigo, sacrifício. Sacrifício. É uma prova de valor. É uma prova de valor. O valor que Deus coloca em você. Ei, entenda algo. Coloquei até no próximo slide aí. Quem não decide lutar, querido, já decidiu perder. Escute o que eu vou falar para vocês. Nesse ano, muita gente vai desistir. Muitos negócios vão fechar as portas, porque pessoas vão desistir. Diga-se comigo: podem até desistir. Podem até desistir. Mas eu não. Mas eu não. Diga assim: porque eu me movo por fé. Amém. Glória a Deus. Nós nos movemos por fé. E a fé é a firme de coisas que se espera daquilo que não se vê. Entenda algo. Aquilo que não te custa nada, eu preciso te dizer, não transforma nada na sua vida. Se você quer mudança na sua vida, você vai ter que tomar posturas que vão requerer de você. Vai te custar alguma coisa. Acho interessante porque Davi diz assim, ó: não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada.
Sabe o que é interessante? É porque Jesus diz assim, ó: ei, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vai ter um sacrifício, querido. Essa história de um evangelho que é tudo de boa na lagoa, nem borrachudo tem. Isso é um romance. E evangelho não é romance, evangelho é poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser verdadeiros e claros diante daquilo que está na nossa frente. Sabe por quê? Porque tem um local de celebração, mas para você chegar até esse local de celebração, você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar com as armas espirituais que Deus tem para você nessa temporada. Amém. Porque lutar vai te custar vai te custar o conforto. Lutar, ele vai custar a tua aprovação. Lutar vai custar tempo na sua vida. Lutar vai custar posicionamento. Tudo isso a gente precisa entender nessa temporada. Então no próximo slide, diga comigo: lutar por fé, exige sacrifício. Ah, pastor, está falando tanto de sacrifício. Por que eu estou falando tanto de sacrifício? Sabe por quê? Porque você só consegue exercitar a sua fé se você se sacrificar por ela. Eu desconheço quem alcança algo por fé e não teve uma batalha violenta na sua vida, na mente, no coração, no mundo espiritual. Agora nós precisamos entender algo, tá? Precisamos entender algo. Eu acho que eu fui alguns slides aí, eu já quero correr. Quando eu falo sobre sacrifício, eu quero te mostrar que Jesus é o nosso modelo. Entenda, tudo que você for fazer na sua vida, querido, olhe para Jesus, se inspire em Jesus. Tome por referência Jesus. Analise o comportamento de Jesus. Não analise o comportamento de homens, de pessoas, porque você vai encontrar uma falha. E tudo que a tua mente terrena quer é uma falha, para encontrar justificativa para você não avançar. Quando você olha para Jesus, você não encontra justificativas para parar, você encontra justificativas para avançar. Em nome de Jesus, olhe para Jesus. Um hino antigo, rapaz. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é um remédio, confia. Isso é antigo. Não é nada de você não, mas tudo bem. Nele que nós temos que nos resguardar. Entenda algo. Está no próximo slide aí, ó. Eu quero que você declare para mim essas duas últimas, essa frase aqui de baixo, essa em preto e laranja. Eu estou falando para você que tem passado, que tem lutado nesses dias. Ei, eu tenho lutado. Eu tenho entrado em batalhas nesse tempo, sabe por quê? Porque eu quero ir para um lugar de celebração. Não tem como você ir para um lugar de celebração se você não tiver uma batalha, se você não lutar. Zona de conforto não é para vencedores. Eu te motivo a você ler Hebreus 11 para você ver. Quando falar desses personagens, pesquise, dá um Google, vai lá no chat e pergunta sobre esses personagens, para você ver. Então eu quero que você declare comigo: sacrifício não é o fim. Vamos lá, sacrifício não é o fim. Sacrifício é o caminho. Não tenho. Talvez possa achar, pastor, essa tua teologia, essa sua forma de ministrar. Pode chegar em outros casos que tudo é, não, aqui Jesus vai fazer tudo por mim. Vai. Espera, você. Se ele fizesse tudo por você, você precisava estar no mundo? Se ele fizesse tudo por você, ele precisava ter vindo para a cruz? Não, querido. Ele veio para vencer, para mostrar para você, para mim, para nós,
para a igreja dele, como é que se vence. Ele mesmo disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que quando eu decido me esforçar, quando eu decido me aplicar e desenvolver a minha fé, eu estou entrando em um caminho para a celebração. Por que eu estou falando isso? Diga assim comigo: porque quem age por fé, Porque quem age por fé sempre vence. sempre vence. Está no próximo slide. Quem age por fé sempre vai vencer. E aqui eu já dei uma dica poderosa para 2026. Se você quer ter um ano recheado de vitórias, comece a agir por fé. Amém. Em 1 João, acho lindo isso, 1 João no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, diga assim, a nossa fé. Eu não sei como é que você fica, mas uau, eu tenho uma oportunidade de mostrar ao mundo quem é o vitorioso. Quem sou eu na fila do pão? Eu e você temos a oportunidade nesse tempo de mostrar ao mundo quem é que vence. A nossa fé, querido. É a minha fé junto com a tua fé. A minha celebração junto com a tua celebração. É eu celebrar as tuas conquistas, é você celebrar as minhas conquistas, é nós celebrarmos a conquista de outros irmãos, e assim nós começamos a promover algo no mundo, sabe o que? A vitória que vai vencer o mundo. Amém. Esse é um tempo que nós temos que ter essa palavra de alegria, palavra de celebração. E vitória não é ausência de luta, vitória é permanecer fiel no processo. Aleluia. Pastor, não é que está doendo. Permanece. Luta por fé, ele pode até sangrar, mas não retrocede. Retroceder é dos fracos. Assim como foi esse exemplo desses dois homens que marcaram a história mundial, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, eles marcaram por posturas que eles tiveram e conquistaram algo para a sua nação. Talvez seja o tempo de você tomar uma postura de ser um Davi nessa temporada, de ser um Davi nessa estação. Tem horas, quando nós começamos a caminhar por fé, tem hora que aparentemente nós apanhamos, sabia? Tem hora que aparentemente nós somos esbofeteados, tem hora que aparentemente a gente sangra, mas eu preciso te falar algo. Mas a vitória vem. A vitória vem. E aqui eu já caminho para o final dessa palavra, para trazer de uma certa forma uma aplicação para a igreja nessa temporada. Vocês estão sendo privilegiados, porque nós estamos a pouco mais de uma semana da virada do mês. Tudo que eu estou falando aqui, querido, são estratégias para o mês de fevereiro. Tudo que eu estou falando aqui são estratégias para o mês de fevereiro. Eu quero que você declare comigo. Diga assim comigo: o que Deus começou no mês da fé. Que Deus começou no mês da fé. Eu acredito que você pode falar com mais convicção isso. Diga comigo: o que Deus começou no mês da fé. Que Deus começou no mês da fé. Ele não vai terminar Ele não vai terminar em derrota. em derrota. Amém. Talvez você possa até estar cansado, porque realmente 31 dias, reajuste de rota, retomada de ritmo, teve um recesso. Então tudo isso pesa na retomada dos movimentos, das rotinas. Mas eu preciso que você entenda algo. Eu preciso que você fique claro sobre a sua mente, que está até no próximo slide. Passa no próximo slide, por favor. Vou tomar até uma água agora.
Quando eu falo da fé à celebração, é porque se estamos caminhando em fé, é fato que vamos celebrar. E às vezes nós só queremos celebrar quando nós temos a bênção nas mãos. Mas quando aqueles que se movem em Deus, eles celebram antes de receberem a sua bênção. Sabe por quê? Porque isso mostra a fé. E quando você sinaliza nos ares a fé, os céus, o mundo espiritual, ele começa a perceber, ele começa a conspirar em seu favor. E quando nós começamos a entender isso, a gente começa a entender algo quando fala lá no capítulo 30, no versículo 5 do livro de Salmos, quando diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O salmista está dizendo: ei, está doendo, o negócio está bravo, ei, mas está vindo, está chegando, diga comigo, está chegando. Está chegando. Vamos, está chegando. Está chegando. No Salmos 126, no versículo 3, diz assim, ó, diga comigo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Diz assim: e por isso estamos alegres. Estamos alegres. Grandes coisas, grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu declaro, aquele problema na mão do Lucas, o Senhor vai surpreender e vai enxertar, vai vir carne, vai colar novamente, ele vai voltar à movimentação normal. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Comece agora a visualizar as grandes coisas que o Senhor já fez. Eu peço que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos e comece a visualizar. Traga à sua memória as grandes coisas que Deus fez na sua vida. Os grandes livramentos, os grandes milagres, as grandes provisões, as grandes oportunidades. Agora comece a visualizar o que Ele vai fazer. Comece agora a sentir o ambiente da celebração vindo sobre você. Comece a sentir isso em nome de Jesus. Comece a desate isso na sua vida. Desate isso na sua vida. Os que vivem por fé, eles começam a sentir o ambiente antes de chegarem. Comece a ver a promoção, sei lá, o milagre no corpo, a transformação na família, a restauração em alguém, sei lá, os novos negócios. Comece a sentir isso. Isso é fé que ele começa a atrair. E não é somente a querer dizer que não vai ter problemas. Tá, eu não estou querendo dizer que não vai ter dor. Vai ter, porque fé não é negação de dor. Fé é a prova que você venceu. A fé é a prova de que se venceu. A fé é quando você chega no final e diz assim: valeu a pena. Valeu a pena. Em um dos slides, eu não sei se é no próximo, quem luta por fé, ele não termina em lamento, ele termina em celebração. Os que semeiam com lágrimas, eles cegarão, eles colherão com júbilo. Ei, esses próximos 6 meses podem ser difíceis, mas não se preocupe, a colheita já está pronta para você. A colheita já está pronta para você. E eu queria que você se posicionasse de pé nesse instante. Sabe, tem uma música que, vez por outra, ela tem ecoado dentro de mim. Aquela canção que diz que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, nós estamos de pé. Sabe?
Temos que ter cânticos nessa temporada, cânticos como esse, cânticos de exaltação. O Coliseu, ele não parou a igreja. O Coliseu pode ser tido como sistema. A perseguição pode ser uma perseguição na mente, uma perseguição na vida real, pode ser uma perseguição espiritual, mas ela não vai vencer. O que vai vencer é a nossa fé nesse tempo, queridos. Eu quero te chamar nessa noite para termos um chamado, uma declaração profética sobre nossas vidas. Se você decidiu lutar, permaneça, não pare agora. Se você decidiu lutar, prepare-se para colher com alegria. É um tempo em que nós vamos lutar sim, mas nós vamos colher. Nós vamos colher. Eu vou dizer de novo, nós vamos colher. Tem colheita para você nessa temporada. Tem colheita para todos aqueles que decidem se conectar com aquilo que Deus está liberando nessa temporada. Tem colheita, querido, tem colheita. Se você entende, coloca no último slide aí. Esse aí. Esse texto de cima, tem letra maiúscula, é uma referência que tem em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Não queira buscar força em uma alegria que não seja do Senhor. A alegria do mundo perece. A alegria das amizades se vão. A alegria nas propostas passa. A alegria nas promessas. Mas a alegria do Senhor, ela permanece. E nós precisamos entender que como igreja nós precisamos declarar isso. Eu quero te convidar nesse instante para que você declare esse texto que está abaixo aí comigo. Mas eu quero que você declare extraindo de você uma força que você ainda não colocou para fora. Por quê? Porque hoje é um dia em que você vai romper algo para acessar essa nova etapa que está disponível no mês de fevereiro, que é o mês da celebração. É o mês da celebração. Eu não sei se você já teve experiência de dizer, quando você tem muita alegria, aí você diz, nossa, eu estou muito alegre, eu tenho que me preparar porque está vindo algo ruim. Não sei se você já tiver essa, né? Geralmente, eu falo isso porque na minha família, é um monte de mulher, né? E mulher gosta muito de falar essas coisas. Nada contra, nem não é preconceito, né? Porque geralmente a mulher, estou sorrindo demais, algo vai acontecer. Eu fico, o que tem a ver uma coisa com outra? Só que, diga-se comigo, se a alegria do Senhor é a minha força, se a alegria do Senhor é a minha força, eu não tenho tempo para me entristecer com nada. Amém. Então nós vamos declarar essa frase que está aí abaixo. Mas eu preciso que você declare com toda a convicção, com toda a certeza, porque à medida que você estiver declarando, o Senhor vai romper algo, o Senhor vai fazer algo. Ele está esperando só a tua postura nessa tarde, nessa noite, na verdade. Eu quero que você declare comigo. Nós lutamos por fé. Nós vencemos por fé. E agora celebramos. Aleluia. Celebre. Amém. Celebre o que o Senhor está te entregando nesse tempo. Entregue ao Senhor. Celebre. Nós precisamos declarar, precisamos cantar, jubilar. Uau! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Declare: estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados.
abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, então caminhamos pelo que vemos, no que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode, o inferno não pode prevalecer, e vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare igreja. Parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então caminhamos pelo que declare, é o que nós cremos. Nação